Bom, pessoal, então, continuando aqui com as explicações, né, sobre a NR12, a gente tinha parado aqui nesse item 12.1.5. Tem um vídeo meu anterior, né, em que eu comento a NR12 desde o começo até o item 12.1.4.1, que é esse que está grifado aqui. Eu vou colocar, se eu descobrir como é que faz, né, porque tudo isso para mim é novo, né, esse negócio de essa coisa de gravar vídeo no YouTube e tal. Mas se eu descobrir como é que faz, eu vou colocar o link do vídeo anterior em algum lugar aqui na tela desse vídeo que vocês estão vendo agora. Bom, continuando então, item 12.1.5 é permitida a movimentação segura de máquinas e equipamentos fora das instalações físicas da empresa para reparos, adequações, modernização, desativação, desmonte e descarte. Por que existe esse item? Para que a empresa ela não seja multada, né, não sofra sanções por exemplo, pegar uma máquina que precisa de uma adequação, né, por exemplo, precisa fazer uma proteção nela, ela está sem uma certa proteção que deveria ter vindo de fábrica, mas a gente sabe que infelizmente ainda tem muitas máquinas que são feitas sem as proteções devidas, né? Então a empresa quer regularizar. Então, para que ela não sofra sanções, né, por estar mandando essa máquina para um lugar, né, próprio para fazer essas adequações ou às vezes um reparo, enfim, existe esse item, né, para garantir que a empresa estará resguardada, desde que, né, lógico, essa movimentação seja segura, né? Então não pode ser de qualquer jeito também, né? Tem que ter um mínimo de segurança. Porém, a máquina ela não precisa estar completamente adequada, né? Para que seja feita essa movimentação, porque muitas vezes o motivo, né, de ter essa movimentação da máquina fora da empresa é justamente para fazer a adequação que ela precisa ter. Tá bom? Então por isso que existe esse item aqui, 12.1.5. O item seguinte, 12.1.6, é permitida a segregação, bloqueio e sinalização que impeçam a utilização de máquinas e equipamentos enquanto estiverem aguardando reparos, adequações, atualização, desativação, desmonte e descarte. É um item semelhante ao anterior, né? Só que nesse caso a máquina ela não vai ser tirada da empresa, ela vai ser feita, né, o serviço vai ser feito nela dentro das próprias instalações físicas da empresa, né? Então, enquanto essa máquina não está adequada, ela pode ficar segregada, bloqueada e sinalizada para que não seja usada, né? Enquanto aguarda fazer então ou reparo ou adequação, enfim, o que for preciso fazer na máquina, tá bom? Mesma coisa. Esse item serve para resguardar a empresa, para que a fiscalização não puna a empresa por ter lá uma máquina que não está adequada, mas que está fora de uso, né? Só que, logicamente, esse fora de uso tem que seguir isso aqui, né? Tem que ter a segregação, tem que ter o bloqueio e a sinalização. É muito comum a gente encontrar, né, nas nossas fiscalizações máquinas que estão inadequadas e aí a empresa alega, né, que não, essa máquina a gente nem usa. Tá, mas ela se colocar na tomada e apertar o botão, ela liga. Entendeu? Então não é simplesmente tirar da tomada e deixar ela no canto. Não, tem que ser retirado, né? Tem que ser colocado à parte quando for possível, né? Lógico, dependendo do porte da máquina. Ou então fazer algum tipo de segregação, né? Mesmo que não seja retirando do local, mas sei lá, tampando, né, a máquina, alguma coisa assim. E tem que ter o bloqueio também, né? Porque se eu puder só conectar a máquina na energia e ligar ela, então ela não está fora de uso, tá bom? Então tem que ter a segregação, bloqueio e a sinalização, né, para também advertir, para que ninguém
inadvertidamente vá lá e ligue a máquina, tá bom? Então tem que seguir esse processo, não basta simplesmente desligar a máquina e dizer que ela está fora de uso, tá? O item 12.1.7. O empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos capazes de resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores. Aqui é um item bem genérico, né? Que de certa forma resume as obrigações do empregador, né? Tem que adotar todas as medidas necessárias para que a saúde e a integridade física dos trabalhadores sejam resguardadas. Item 12.1.8. São consideradas medidas de proteção a serem adotadas nessa ordem de prioridade, né? Medidas de proteção coletiva, depois medidas administrativas ou de organização do trabalho e proteção individual por último, né? Todo mundo está cansado de saber dessa ordem, todo mundo está cansado de saber que, infelizmente, na prática, primeiro vêm as medidas individuais para depois virem alguma coisa administrativa e raramente a gente vê medidas coletivas eficazes, efetivas, né? Bom, pessoal, eu tive que fazer um corte no vídeo, porque eu tive um pequeno problema aqui, mas vou continuar, espero que dê tudo certo depois para juntar as duas partes. Bom, continuando então, item 12.1.9. Na aplicação da STNR e de seus anexos, devem-se considerar as características das máquinas e equipamentos do processo, a apreciação de riscos e o estado da técnica. Esse item 12.1.9, ele é o princípio geral da NR12, né? Tudo que for fazer relacionado à segurança de máquinas tem sempre que seguir esses princípios aqui, né? Tem sempre que considerar as características das máquinas e equipamentos, tem sempre que se considerar as características do processo, né, em que a máquina está sendo utilizada, tem sempre que se considerar o que foi achado, né, o que foi feito na apreciação de riscos, ou seja, sempre tem que ter apreciação de risco para você fazer a segurança de uma máquina. E por fim, você tem que levar em consideração também o estado da técnica, né? Então, eu já falei isso no vídeo anterior, né? Repito, eu pretendo fazer vídeos específicos de algumas normas técnicas, né? Uma delas é a ISO 12100 e na ISO 12100, né, é tratada a questão da apreciação de riscos, tá bom? Então, quando eu fizer esse vídeo, eu vou falar melhor sobre a apreciação de riscos. Mas, né, só para não deixar aqui sem falar nada sobre isso, eu vou mostrar aqui um fluxograma, né, uma imagem que explica um pouco o que é apreciação de risco, né? Apreciação de risco é um processo, né? É um processo e esse processo é formado por etapas. Essas são basicamente 4 etapas, né? Primeiro, a determinação dos limites da máquina, depois a identificação dos perigos, a estimativa dos riscos e, por fim, a avaliação dos riscos. Então, isso é a apreciação de riscos, tá bom? Essas 3 primeiras etapas, determinação dos limites, identificação de perigos e estimativa dos riscos, elas juntas formam a análise de risco, tá? Então, a apreciação de risco ela é composta pela análise de risco e depois pela avaliação dos riscos, tá bom? Então, primeiro você faz a análise do risco e depois faz a avaliação dos riscos. É um processo interativo, né? Não é um processo, como é que eu posso dizer, fixo ou rígido, né? É um processo que você vai e volta, né? Você faz uma etapa, depois vê que precisa talvez melhorar uma etapa anterior, né? Às vezes você está chegando no final e vê que faltou alguma coisa, você tem que voltar e refazendo, fazendo ajustes, tá bom? Então não é nada
não é uma coisa que você tem um início e um fim sempre sequencial, vamos dizer assim, tá bom? Você pode ir e voltar nessas etapas da apreciação de riscos, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso quando comentar a NBR ISO 12100. Então, voltando aqui, né, no item 12.1.9 da NR12, então, sempre que for aplicar a NR12, ou seja, sempre que for fazer a segurança de máquinas e equipamentos, sempre tem que fazer a apreciação de riscos, tá bom? Então, sempre tem que fazer a determinação dos limites, da máquina. Depois eu vou explicar melhor o que é isso, né? O que é a determinação dos limites da máquina. Tem sempre que fazer a identificação dos perigos, sempre tem que fazer a estimativa de riscos, né? Então não basta você só identificar os perigos, você tem que fazer a estimativa do risco, porque você precisa encontrar o nível do risco para saber se precisa, né? Se está no nível que precisa de alguma intervenção ou se ele está no nível que não se precisa fazer, né? Nada. Você também precisa saber o nível dos riscos para que você possa fazer o seu planejamento, né? Do que você vai fazer primeiro, o que você vai tratar primeiro, o que é mais urgente, né? Então, riscos mais elevados têm que ter prioridades. Então, para você estabelecer a prioridade, né, do tratamento dos riscos, você precisa necessariamente saber qual é o nível dos riscos, né? Senão você pode estar tratando um risco, às vezes um risco que não é tão relevante e está deixando o outro que é muito mais relevante para depois. E nesse intervalo pode acontecer um acidente. E a avaliação dos riscos, né? Você faz justamente isso, né? A avaliação dos riscos é você então determinar quais medidas que são necessárias e como que você vai fazer isso e tudo mais, tá bom? Então, isso é apreciação de riscos. Uma coisa que eu vou explicar mais depois, mas que eu acho bom já falar, é que a apreciação de riscos, você não faz apreciação de riscos para a máquina como um todo. Você faz a apreciação de riscos, como o próprio nome de risco diz, como o próprio nome diz, você faz a apreciação do risco, então de cada risco, tá bom? Então, eu vou identificar um perigo e vou fazer a avaliação do risco desse perigo. Uma máquina ela pode ter, e normalmente tem, vários tipos de perigo, né? Vários perigos diferentes. Então, para cada perigo, eu vou fazer a análise, né, de risco e a avaliação de risco, tá bom? Então, eu não chego a um nível de risco da máquina. Eu chego ao nível de risco do risco, né? O próprio nome diz, tá bom? Então, isso a gente vê sendo feito errado, né? A gente pega aí algumas, entre aspas, apreciações de risco, que nem chegam a ser apreciações de risco, porque não cumprem todas as etapas necessárias, né, que pede a norma. Mas a gente vê aí algumas apreciações de risco, entre aspas, que avalia a máquina como um todo, e isso não está correto. Você tem que avaliar perigo por perigo, risco por risco, tá bom? Inclusive, um mesmo perigo pode gerar riscos diferentes e um risco pode ser originado de perigos diferentes, né? Enfim, isso eu vou falar em outro momento, quando eu detalhar mais essa questão da apreciação de riscos, tá bom? Tem que ser levado também em conta, né, na aplicação da norma, as características das máquinas, né? Então, máquinas mais complexas às vezes exigem medidas mais complexas, máquinas mais simples às vezes exigem medidas mais simples. Eu digo às vezes porque não é necessariamente uma regra, né? Às vezes eu tenho uma máquina que pode parecer simples, mas que eu vou ter que implementar uma medida um pouco mais complexa, né? E aí entra a avaliação do profissional, né? E junto com a empresa, se vale a pena às vezes, né,
fazer a adequação da máquina, ou se às vezes não compensa comprar uma máquina nova, né? Uma máquina mais moderna que já vem protegida, né? Então tem que ser feito essa avaliação aí, tá bom? Isso entra um pouco também na questão do estado da técnica, né? O que é o estado da técnica? Também vou falar isso melhor em outro momento, mas já dando aqui uma prévia, né? Falando de maneira mais sucinta, o estado da técnica é aquilo que se tem disponível, né, de tecnologia, né, de processos e tudo, para se fazer a adequação de uma máquina, levando em consideração também os aspectos financeiros, né? Então não é apenas levado em consideração o aspecto técnico, mas também o financeiro, né? Porque às vezes eu posso até ter uma medida de proteção que, né, vai deixar a máquina segura, mas que ela é financeiramente exorbitante, né? Então não é factível, né? Não tem como você exigir da empresa, que vai muito além da capacidade financeira, né, da empresa. Então, basicamente, o estado da técnica é mais ou menos isso, tá bom? Depois eu vou falar com mais detalhes, explicar mais sobre isso aí. E eu tenho também que levar em consideração, né, o processo, né, as características do processo. Eu tenho que saber como que a máquina é utilizada, né, no, na empresa, né, na atividade produtiva, porque isso pode influenciar na segurança, pode influenciar nos riscos, tá bom? Então, só para dar um exemplo, né, do que eu estou falando, se eu tenho uma máquina que eu a utilizo esporadicamente, né, não é um uso contínuo, às vezes ela fica lá parada a maior parte do tempo, eu tenho que usar ela uma, duas vezes, sei lá, por ano, vamos dizer assim. Vou colocar um exemplo bem extremo, né? Será que o operador dessa máquina, quando ele for colocar a máquina em uso, né, quando ele for utilizar a máquina, será que ele vai estar apto a operar a máquina? Entendem o que eu quero dizer? Será que não requer um nível, né, de, de conhecimento que às vezes o trabalhador ele precisa, né, relembrar, vamos dizer assim, como que se utiliza a máquina e tudo mais. Enfim, estou dando um exemplo assim um pouco extremo, né, mas que tem a ver com isso, né? Tem que levar em consideração as características do processo, né? E outras coisas também, né? Por exemplo, uma linha de produção, por exemplo, né? Uma linha de produção que existem várias máquinas, né? Em sequência. E o processo, né, uma etapa depende da anterior e assim sucessivamente. Se uma dessas máquinas ela para todo o processo. Então, vejam só como o nível, né, de estresse, vamos dizer assim, da equipe de manutenção, por exemplo, é maior, né, se uma máquina dessa para. Né? Então, se uma máquina que está inserida num processo, né, numa linha de produção, que que às vezes o tempo de parada dessa máquina é muito caro, né? Então, se a máquina passar, sei lá, 5 horas, 6 horas parada, são milhões perdidos, né? Tem processos que são assim. Então, o nível, né, de estresse da equipe é muito grande, né? Da equipe que vai precisar fazer a intervenção numa máquina parada, né? Dessa. Então, isso impacta diretamente nos riscos, né? Na segurança. Porque a tendência, né, é que o trabalhador, né, a equipe de manutenção, queira fazer o serviço logo para resolver logo o problema, e às vezes isso compromete a segurança. Às vezes é uma medida de proteção, né, uma medida de segurança é colocada de lado para que a máquina seja colocada logo de volta. Então, esse também é um exemplo, né, de como o processo tem que ser levado em consideração para determinar o nível, né, para aplicar a NR12, né? Então, continuando,
Item 12191, né, um subitem desse anterior, diz que a adoção de sistema de segurança nas zonas de perigo deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho e as medidas alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o nível necessário de segurança previsto na STNR. Eu acho que aqui não tem muito mistério, né? Tá bem claro. Então, a adoção de sistema de segurança. Sistemas de segurança é o quê? São as proteções fixas, proteções móveis e os dispositivos de segurança, né? Nas zonas de perigo, zona de perigo é aquela zona onde pode acontecer, né? Onde o trabalhador ele pode ter um dano físico, né? Então, por exemplo, zonas de perigo são áreas de prensagem, áreas de corte, de dobramento. Essas são as zonas de perigo, né? Então, sistemas de segurança devem proteger justamente as zonas de perigo, né? E deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho. Tá repetindo basicamente o que já foi dito anteriormente, né? E devem ser consideradas as medidas alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o nível necessário de segurança previsto na STNR. Basicamente está dizendo que tem que ser atingido o nível necessário de segurança e que em alguns casos pode ser necessárias medidas alternativas técnicas, tá bom? Aí depois vem um outro subitem que diz, entende-se por alternativas, vai explicar o que são alternativas técnicas, né? Alternativas técnicas são previstas, né, na ANR e nos seus anexos. Entende-se por alternativas técnicas existentes as medidas previstas na ANR 12 e nos anexos, assim como medidas previstas nas normas técnicas oficiais, assim como medidas previstas nas normas internacionais aplicáveis. E, na ausência, né, de tudo isso, né, se não tiver na NR 12, não tiver em nenhuma norma técnica oficial, ou seja, norma técnica vigente no Brasil, não tiver norma internacional aplicável, aí se não tiver nada em nenhum desses dispositivos, aí se pode utilizar as normas europeias tipo C harmonizadas, tá bom? A gente falou sobre isso, né, sobre as normas tipo C harmonizadas no vídeo anterior. O item seguinte diz que não é obrigatória a observação, né, a observância de novas exigências, né, advindas de normas técnicas publicadas posteriormente à data de fabricação, importação ou adequação da máquina, desde que, né, também não é um liberou geral, né, desde que a máquina em questão atenda a NR12, na versão publicada pela portaria CIT 197 de 2010. Seus anexos e suas alterações posteriores, bem como as normas técnicas vigentes à época da fabricação, importação ou adequação. Tá bom? Então, basicamente, esse item está dizendo que uma exigência posterior, né, que seja criada posteriormente a quando a máquina ela foi fabricada ou quando ela foi importada ou quando ela sofreu uma adequação, né, exigências que foram criadas então posteriormente, elas não precisam ser cumpridas pela empresa, pelo dono da máquina, né, desde que essa máquina estivesse adequada, né, estivesse atendendo a tudo que determinava a NR12, né, na sua versão de 2010, tá bom? Então, é uma concessão aí que a norma faz, né, para aquelas máquinas que às vezes não atendem a uma norma, a uma exigência que foi criada depois, tá bom? Se ela estava atendendo a NR12 de 2010, está tudo bem.
Item seguinte, cabe aos trabalhadores. Aí aqui começa aqui estão relacionadas os deveres dos trabalhadores, né? Cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação, alimentação, abastecimento, enfim, tudo relacionado à máquina. Não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas ou dispositivo de segurança, né, das máquinas, né, de maneira a colocar em risco a saúde e integridade física dele ou de terceiros, né, que é o que a gente chama de burla, né. Então, não pode fazer a burla, o trabalhador. O trabalhador deve comunicar o superior imediato se alguma proteção ou dispositivo for removido, danificado ou se ele perdeu a função, né? Então, se tiver qualquer problema, né? Se o trabalhador detectar qualquer problema com proteções ou dispositivos de segurança, deve comunicar ao superior imediato. O trabalhador ele deve participar dos treinamentos, né, relacionados às máquinas e deve colaborar com o empregador na implementação da NR12, tá bom? Então, aqui não tem nenhum mistério, né? Tem que cumprir os procedimentos que a empresa determinar. E aí tem lá na frente da norma tem, né, um capítulo sobre procedimentos, né? A empresa deve elaborar procedimentos, deve treinar os trabalhadores, dar conhecimento, né, desses procedimentos aos trabalhadores, deve exigir, né, fiscalizar o cumprimento desses procedimentos. E o trabalhador, né, por sua vez, é obrigado a cumprir esses procedimentos determinados pela empresa. Tá bom? Não pode realizar nenhum tipo de burla. Tem que comunicar ao superior imediato se tiver algum problema com as proteções, participar dos treinamentos e colaborar com o empregador. Tá bom? Nada de especial nisso aqui, né? Item 12.1.11. As máquinas nacionais ou importadas que tenham sido fabricadas de acordo com a ISO 13849, partes 1 e 2, né, é uma norma dividida em duas partes, né, a ISO 13849, que é essa aqui, ó, essa aqui é a parte 1. Parte segurança de máquinas, parte de sistemas de comando relacionados à segurança. A parte 1 fala dos princípios gerais de projeto, tá bom? Então, máquinas nacionais ou importadas que atendam a essa norma aqui, a 13849, são consideradas em conformidade com os requisitos de segurança previstos na NR12, com relação às partes de sistema de comando, tá bom? Então, o que isso significa? Significa que se... Opa, cadê? Aqui. Se uma máquina, ela tem alguma certificação, né, que demonstre que ela cumpra a 13849, não só a certificação, né, mas se ela tem toda a documentação, né, porque a 13849 exige que seja tudo documentado, né, a apreciação de risco, né, é um processo documentado, e a 13849 ela diz que tem que ter apreciação de risco, né? Então, se a máquina tem toda a documentação demonstrando que ela, né, cumpre a ISO 13849, por consequência lógica, ela está cumprindo a NR12 também. É isso, mais ou menos isso que esse item está dizendo, tá bom? Porque a NR12 ela foi feita em grande parte baseada na 13849, tá bom? Na verdade, foi feita baseada em outra norma anterior, a 13849, depois teve a reformulação para 13849, mas basicamente é isso, tá? A NR12 é baseada na 13849. O item seguinte diz que os sistemas robóticos que obedeçam às prescrições da ISO 10218, parte 1 e 10218, parte 2, e também da ISO TS 15066 e demais normas técnicas, né, oficiais, ou na ausência ou omissão dessas normas internacionais aplicáveis, também estão em conformidade com os requisitos de segurança previstos nesta NR. Então, mesma coisa, a NR12, ela
ela é, como é que eu posso dizer? Ela foi feita baseada nessas normas. Essas normas foram levadas em consideração na elaboração da NR12, tá bom? Basicamente é isso, né? Tanto a 13849 e essas outras também, além de outras normas, né? Principalmente a 12.100. Então, quer dizer que se cumprir essas normas técnicas, consequentemente você está cumprindo a NR12, tá bom? Então, pessoal, a gente vai parar esse vídeo por aqui e aí no próximo vídeo a gente começa então desse outro ponto, arranjo físico e instalações, tá bom? Obrigado, até mais.